Esse é o país que queremos. Esse é o país que desejamos. Este é o país que tanto aguardamos. Queremos ele de volta. Esse país que não desiste do jogo. Esse país que não negocia uma derrota. Esse país que orquestra. Esse país que resolve. Esse país que decide. Para você que não sabe aonde está, eu sou o Victor e você está no canal V12 Vascaíno. Chegamos para mais um dia de Vasco da Gama. O dia em que o coração palpita, um dia que a gente acorda ansioso, não sabendo qual Vasco vai entrar em campo. Se é o Vasco dos jogos difíceis, que compete de igual para igual, ou é o Vasco que no jogo teoricamente fácil, que se torna um jogo tão extremamente difícil. O Vasco tem o hábito de trazer a esse tipo de jogos contra equipes que tenham alta performance uma intensidade muito grande. Assim foi o Vasco Palmeiras, Vasco Flamengo. Com exceção de Vasco e São Paulo, Vasco e Atlético Mineiro, o Vasco consegue performar e igualar ao seu adversário. Hoje, nós não temos Verrete. O Pirata da Colina está de fora. Com essas alternativas, esquema 4-4-2, ou ele continua com o esquema 4-3-3. Nós não sabemos, porque o que esperar de Rafael Paiva, quando se cita-se escalações, verdadeiramente a gente fica meio... Ele vai inventar, ele vai improvisar, ele vai fazer o simples, não sabemos. Até a hora, uma hora antes do jogo, a gente realmente não sabe. Temos algumas informações, temos algumas possibilidades mediante aquilo que o Vasco vem treinando, os spoilers que vem se dando, mas de fato mesmo nós não sabemos. O que sabemos é que Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário. E sabemos que é uma rodada muito importante. Rodada essa que trouxe muitas e muitas polêmicas. Não vou ater tanto para a arbitragem, porque é algo que eu realmente não quero deixar um espaço para ficar falando desse suposto esquema de corrupção que rege dentro do Brasil. Anteriormente, eu já trouxe o vídeo sobre a corrupção no cenário do futebol brasileiro. Mas é difícil você parar e olhar um pouco e identificar que após esta rodada, a CBF me afasta o árbitro de Fluminense e Vitória, me afasta o árbitro de Flamengo e Juventude e me afasta o árbitro de Palmeiras e Fortaleza. Afastaram porque os erros foram grotescos. Os erros foram de uma forma absurda. As imagens estão aí, rodando pelo mundo afora. O que a CBF precisa entender é que a internet chega numa velocidade simultânea. Então não adianta agora vir e afastar os árbitros. Um esclarecimento que traga uma credibilidade para a entidade. Entidade essa que a cada dia, a cada mês, a cada hora, a cada segundo se torna mais ridícula. Se torna uma piada. É triste nós nos depararmos com as imagens, com tudo o que vem trazendo para que se haja uma competição. Não se precisa disso. Ah, mas o Fluminense foi prejudicado. Dizem, não sou eu, que o presidente da senhora CBF, ele torce para o time que deram um pênalti ridículo. O VAR veio e tirou. E o segundo pênalti também foi patético. Patético foi esse, o pênalti que deram em cima do Gerson, o pênalti que não deram em cima do jogador de Juventude e a expulsão do Nenê. O Everton empurrou o Iago Pikachu. O VAR não chamou. Ah, mas já tinha sido gol. Chama. Chama. O VAR deveria abrir a cabeça do Iago Pikachu. O pênalti que deram para o Palmeiras, o mesmo pênalti, o mesmo árbitro, não deu para Flamengo e Palmeiras, na época que jogava o Everton Ribeiro ainda pela equipe do Flamengo. Não tem clubismo aqui. Eu parto do princípio, justiça. Aquela hashtag, lembram-se? Igualdade no futebol é para todos. É difícil nós ater somente para as 4 linhas, para esquema táticos, para tudo que envolve só o futebol. Quando a gente vê uma CBF tão, mas tão corrupta da forma que ela rege no futebol. Eu não vou passar imagens, eu não vou ater para isso. Eu quero ficar no campo de bola, porque hoje é dia de Vasco. E dia de Vasco, na semana que o Vasco lançou uma linda camisa. Uma camisa tão linda, com a marca da sua história. Uma marca essa que eu vou ter, talvez amanhã, um vídeo falando somente da história. Para você, que é da geração mais nova, dos anos 2000, dos anos 90, que não conhece a história, só conhece a história cantada ou contada superficialmente. Mas a história do Vasco, ela é linda demais, assim como essa camisa. É algo que nos impacta,
É algo que nos dá muito orgulho saber que a frase "o legítimo clube do povo" realmente, de fato, é o legítimo clube do povo. Coisa linda demais. Mas você vai ter tudo isso num vídeo separado, porque senão esse daqui fica muito longo. E hoje vamos falar de campo e bola. Já falando um pouquinho da arbitragem do futebol brasileiro. Classificação. Sim, a classificação tá uma coisa de doido. É difícil apontar qual time vai disputar o Z4. É difícil porque nós vemos um embolo muito grande. Acharam que era Vitória, Atlético Paranaense, Fluminense, Corinthians, Cuiabá, e agora essa mistura toda. Então, sabemos que hoje, o Vasco alcançando esses 3 pontos, chegamos aos 43. E com isso, com a narrativa do Pablo Verrete dentro do vestiário antes do jogo contra o Cuiabá, falando que temos que focar em Libertadores, este é o pensamento do time, este é o foco, pois o caminho mais curto foi interrompido na saída pela semifinal. Mas o grupo acredita na Libertadores. Talvez eles queiram dar uma resposta a eles mesmos e a torcida, trazendo essa conquista para o ano de 2024. Uma classificação para a Libertadores. Se não for direto uma pré-Libertadores, eu acho que fica difícil, após a rodada da Sul-Americana, entre os clubes brasileiros. Temos aí postulantes a ser campeões, Botafogo e Atlético Mineiro, com um pé, uma mão e uma orelha na final, após o resultado no Brasil, de ambas as equipes. Mas se formos contar pela Sul-Americana, vai ficar difícil. Mas temos também que falar sobre o que estão trazendo as matérias principais. Eu vou dar uma lida para vocês de Vasco e Bahia, porque hoje é um jogo de divisor de almas. Sim, a gente vai entender se realmente o Vasco luta pela Libertadores ou fica com uma vaga na Sul-Americana. Segundo o GE, vou ler aqui para vocês. Depois de retomar o caminho das vitórias na rodada passada contra o Cuiabá, o Vasco quer voltar a fazer o dever de casa contra o Bahia, para se aproximar do pelotão de cima da tabela. As derrotas de Atlético Mineiro e Cruzeiro na rodada ajudaram nesse sentido. Para isso, o time comandado por Rafael Paiva conta com o apoio da sua torcida. Mais uma vez, esgotou os ingressos de São Januário. Paiva não terá Verrete e Hugo Moura, 2 dos melhores jogadores da equipe na temporada. O Bahia tem um ponto nos últimos 4 jogos como visitante, mas a imagem deixada na última partida contra o Cruzeiro, no empate por 1-1 em Minas, foi positiva. O tricolor está na 7ª posição com 46 pontos e precisa fazer a sua parte nesta segunda-feira para encostar no G6 e não ver o Vasco colar na disputa. Escalações prováveis. Técnico Rafael Paiva. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton, Esforza, Matheus Carvalho, Coutinho, Emerson Rodrigues, Omar Rodrigues e Ryan / Alex Teixeira ou GB. É isso, minha galera. E o técnico Rogério Ceni, a escalação vai com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeira e Cauli, Tassiano e Everaldo. De olho nesse abençoado careca Tassiano. O raio de jogador que gosta de fazer gol no Vasco, desde a época do Grêmio. Misericórdia. Sai. Hoje não. Em nome de Jesus. Hoje não. 1-0 Vasco. Tá muito bom. 3 pontinhos na conta do pai. É o que importa. Agora, sobre a matéria, eu gosto de trazer um alento. O resultado contra a última rodada contra o Cruzeiro em Minas Gerais. Eu não vejo nesse copo meio cheio, não. O Cruzeiro infelizmente não se encontrou no futebol. O Vasco enfrentou o Cruzeiro em Minas Gerais. Foi, assim, assaltado na mão grande. Quem não vai lembrar do lance do Jean Davi, qual ele sofreu um puxão do Zé Ivaldo e teve um trança-pé. A expulsão ridícula. Quanto mais se passa o campeonato e a expulsão do Matheus Carvalho, ela se torna ridícula. Ela se torna uma expulsão mandada. Então temos que estar de olho na arbitragem. Por quê? Quando você pega os lances do Campeonato Brasileiro, você pega contra o próprio Bahia, a cotovelada que o jogador do Flamengo deu no jogador do Bahia, na sequência do lance, o Flamengo sai jogando, o Ayrton Lucas sofre um carrinho, o jogador do Bahia toma um cartão amarelo. Todo o contexto do futebol, a gente vê aí, por aí afora. Então nós precisamos estar cada vez mais de olho nessa arbitragem, porque ela é mandada. Né? Nem o juiz chega lá, eu vou apitar e chega uma hora ele erra. Vai direcionado a ter situações dentro do jogo para que prejudique um time. Time esse que, após o entendimento que eu vou trazer para vocês em breve, da resposta da carta histórica, vocês vão entender que o Vasco, desde o seu nascimento, desde quando o Vasco subiu para a elite e trouxe a opinião forte de
ter o time de negros, operários, construção de São Januário, ah não, então eu vou sair, eu vou jogar fora, porque eu não vou tirar os não letrados do time, mas isso é um spoiler. É uma covardia desde antes, não é de agora, porque o Vasco é resistência, o legítimo clube do povo, que construiu e trouxe mais aquisição, mais visibilidade do que qualquer outro clube dentro do futebol carioca, jogando contra times menores. Teve esse engajamento, porque o Vasco, é para quem acredita, o Vasco nasceu da sua origem, há uma homenagem a Vasco da Gama, é coisa linda demais. Mas vou me ater por aqui. Para você que ficou curioso, fica aqui no canal V12 Vascaíno. Já pega, clica no botãozinho abaixo, se inscreve, curte esse vídeo para que ele seja impulsionado para mais vascaínos. E para você que também não é vascaíno e gosta de ouvir de futebol de uma maneira ainda sentimental, mas sem ter uma visão clubista ao ponto de enxergar, identificar um erro e ainda assim passar por cima, porque o sentimento vai falar por cima da razão. Não, em cima da razão a gente fala no contexto factual, no contexto que é legal, no contexto que é justo para todos. Quando se houver qualquer tipo de manifestação ou situações que sejam errôneas trazida para o clube mandante, que hoje é o Vasco, eu cito sempre, eu não vou falar que foi legal porque o Vasco foi muito roubado, isso é normal. Não, eu vou ser contra, assim como eu sou contra todos os outros times, independente seja Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Eu acho que o certo não tem curva para o certo é o certo, e o errado jamais poderá ser certo. Beleza, galera? Vamos bater no peito que hoje tem Vasco. E a gente volta para a nossa live, anota aí, nossa live pós-jogo. Daqui a pouco eu vou trabalhar, a gente está de volta aí na semana decisiva. Tamo junto, minha tropa. Hoy tem que ganhar para brigar por una pre-Libertadores, porque eso es lo que nós merecemos.